Fala pessoal, meu nome é Bernardo Azevedo, sou ex-aluno da SpaceX da turma de 2023. Estou trazendo aqui a parte 2 do vídeo respondendo dúvidas de candidatos. Eu vou sem enrolação aqui, vou ser bem objetivo em cada pergunta, porque acabou que no outro vídeo eu não consegui responder a dúvida de todo mundo. Eu pretendo nesse terminar, responder tudo. Eu peguei algumas dúvidas do outro vídeo que ficou pendente, mas acabou que algumas dúvidas eram as mesmas de outros candidatos, então fica tranquilo aí que eu vou conseguir responder todo mundo. Então vamos sem enrolação aí logo para o vídeo. Bem, vamos aqui para a primeira pergunta. Primeira pergunta é do Wish203. Quais eram os métodos de estudo que o senhor usava? Respondia muitas questões? Começou a estudar com quantos anos? Um abraço, continuo com o bom trabalho no canal. Bom, em relação a método de estudo, eu usava o HCC, hora de cu na cadeira, eu sentava e estudava, era isso. Fazia muitas, muitas, muitas e muitas questões, é só assim que você vai conseguir passar no concurso, fazendo muitas questões. E qual que foi a outra pergunta que ele me fez? Eu não lembro. Começou a estudar com quantos anos? Eu comecei a estudar com 17 para 18 anos, né? Eu comecei a estudar em novembro de 2021, eu tinha 17 anos, só que em fevereiro de 2022 eu fiz 18 anos. Então foi mais ou menos isso. Passei na prova da SpaceX com 18 e ingressei na SpaceX com 19. Bom, espero ter respondido aí a sua dúvida. Bem, a próxima pergunta aqui é do Saku287. Como era a comida lá na SpaceX? Tinha o que para comer? Tenho essa curiosidade. Cara, a comida lá na SpaceX ela é tranquila. Ela é boa, você não vai é, passar fome, nada disso. Só tem um problema que eu acho que assim, o exército ele tem que comprar comida em grandes quantidades, então acaba que a qualidade da comida não é muito boa. E acabava que dava uma má digestão ali, muita gente tinha diarreia, dor de barriga, mas não é de modo assim, não é todo mundo que tem esse problema, tá? Mas é uma comida, assim, em questão de paladar, é boa, né? De manhã, por exemplo, o café da manhã geralmente era um pão com presunto. Eu acho que tinha alguns dias que tinha margarina, assim, na mesa para você passar no pão. Não me lembro certinho. Mas era isso, um pão com presunto, aí tinha uma fatia de melancia ou melão, geralmente, e tinha leite também, né? Aí no almoço era arroz, feijão, macarrão, uma carne que eu não sabia se era porco ou frango, mas era boa, e o famoso, e isso daí, quem for para SpaceX tem que tomar, cara. Eu não sei se ainda tem, né? Mas eu acredito que deve ter. O suco roxo, né? Que era um suco que é para ser de uva, mas não tem gosto de uva, mas é muito bom porque é açúcar puro, né? Isso daí ajudava que eu lembro que eu nas aulas ali da divisão de ensino, eu ficava louco para chegar a hora do almoço para tomar um sucão lá, porque tava no sangue ali, com muita fome, com falta de energia ali. Mas é isso, fica tranquilo aí que não vai passar fome dentro da SpaceX. Próxima pergunta aqui é do João, João163. Conta como foi exatamente sua reta final para PrEP. O que estava fazendo 2 meses antes, um mês antes, se conseguiu fechar todas as matérias com tranquilidade, como você aprofundou depois. Acompanhe todos os seus vídeos. Valeu por ajudar quem está nessa caminhada. Valeu por acompanhar aí os vídeos, João. De modo geral, minha reta final foi em cima de questões de revisão. Faltava alguns assuntos para ver. Eu lembro que o último assunto que eu vi, assim, de modo geral, foi eletromagnetismo, tanto que é o assunto que eu menos lembro, né? Agora que eu estou estudando para vestibular, vai ser um assunto que eu vou ter que dar atenção, porque faz muito tempo que eu não vejo. Foi um assunto que, assim, eu acho que eu terminei eletromagnetismo em agosto, acho que, tipo, início de agosto. A prova da SpaceX é em setembro, então eu tive mais ou menos um mês para revisar essa parte de eletricidade, né? Eletrodinâmica eu sempre gostei, eu acho que era a minha matéria favorita na física, e eletrostática também não tinha dificuldade, mas eletromagnetismo sempre foi uma matéria assim que eu achava difícil, né? Mas foi isso, cara. Foi em cima de questões de história, geografia, matemática. Eu pegava aqueles assuntos que eu menos lembrava, fazia provas anteriores ali de concursos como a AFA e FON nas matérias de matemática e física, porque eu acho que a PrEP anda subindo o nível nessas matérias, então eu acho válido você pegar provas mais difíceis dessas disciplinas aí. Mas, de modo geral, foi assim minha reta final. A próxima pergunta aqui é da Isabela Cerqueira. Primeira pergunta é: depois que o cadete se forma na MAN, o que acontece com ele? Eu li no edital, mas não entendi muito bem. O cadete, ele vai se formar na MAN. O cadete não, o aspirante. O aspirante vai se formar na MAN e ele vai ser designado para alguma organização militar que tem vagas abertas. Quando você se forma na MAN, tem uma classificação geral. Digamos que, sei lá, 400 aspirantes se formaram. Então vai ter a classificação 01, 02, 03, 04. E aí, de acordo com essa ordem de classificação,
o aspirante vai ter a preferência de escolha. Então, digamos assim, eu tenho uma vaga em Brasília, uma em Manaus, uma em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. O 01, digamos que o 01 escolhe ir para Brasília. Aí fechou, não tem mais vaga ali em Brasília. Aí o 02 vai escolher, foi para São Paulo. O 03 foi para o Rio. O 04 foi para Manaus. E assim vai, entendeu? Aí, por exemplo, por isso que é bizu você estudar durante a formação. Porque senão você vai pegar os locais que ninguém quer servir. E aí é uns locais ruins para servir, né? Tipo, que é muito bizu que eu escuto falar, é Brasília, essas capitais. Todo mundo quer, né? Mas nem todo mundo consegue por conta de que não deu gás no papiro, né? Porque essa ordem de classificação é de acordo com a sua nota dentro da academia. E é isso, você vai trabalhar ali na organização que você escolheu, aí vai depender da sua função, de qual curso você escolheu na AMAN, se você é da infantaria, se você é da intendência, se você é da artilharia, cada uma vai ter suas é, peculiaridades ali, suas especializações ali em determinado tipo de serviço. Lógico, todo mundo ali vai pegar um serviço administrativo, de treinar soldado, principalmente o aspirante que acabou de chegar, né? Mas de modo geral é isso. Tem a outra pergunta, né? Qualquer. Durante os estudos, você usou os materiais que estavam na bibliografia do edital da SpaceX? Sim, eu usei. Eu usei os fundamentos da matemática elementar, o tópicos de física e os livros do Vicentino. E eu cheguei a fazer um pouco dos livros de química que estão no edital. Geografia eu não peguei muito, inglês também não, e português eu tinha gramática para concursos militares do Fernando Pestana, foi só por ali que eu estudei e deu bom, né? Espero ter respondido as suas dúvidas aí. Bom, vamos para a próxima pergunta aqui, que é do BopRJ01. Irmão, como explicar como. Peraí, poderia explicar como conciliar estudos fundamentais da matemática elementar com o curso? E também como o senhor fez, pegou tópicos separados ou foi na ordem do curso? De modo geral, você vai ter que ter um foco. E é isso que eu recomendo você. Quer fazer a coleção dos fundamentos da matemática elementar? Faça a coleção dos fundamentos da matemática elementar. Aí as listas do curso. As listas do curso, você vai pegar, por exemplo, a aula. No meu caso, eu fiz cursinho online, tá, pessoal? Então aqui eu vou falar para o pessoal que faz o cursinho online. Você vai pegar, por exemplo, a teoria da matemática, sei lá, de função exponencial. Você vai lá na plataforma do Japamate e vai ver a aula de função exponencial. Depois disso, você volta para o fundamentos e faz os exercícios do fundamentos. Ah, mas e a lista do Japamate? O que que eu faço? Você guarda ela para revisar. E é isso. Você guarda ela para uma revisão. Daqui 2, 3 semanas, que você já tiver terminado a função exponencial, você pega a lista do Japa ali, pega aquelas questões. O Japa ele sempre começa ali de ESA, EAR, as primeiras questões, e termina ali com AF, FON, Escola Naval, às vezes ITA, IME. Então você vai para as questões que você acha difícil, né? Porque uma revisão tem que ser em cima de questões difíceis. E é isso, sempre tem que ter um foco. Não dá para fazer tudo na sua preparação, não. Não dá para fazer todos os livros, todas as listas. Você vai ter que ter um foco aí. O Henrique Souza ele perguntou: como era a parte da noite lá na Prep? Tem academia? Tem uma inscrição na parte da noite ou é só no início? Cara, de verdade, o pernoite era a coisa mais chata que tinha para mim. Eu odiava as noites na SpaceX, cara. Porque você já tá cansado, tem muita, assim, eu lembro de ter muita palestra no Salão Osório, ali, reunião no entre alas, às vezes o capitão ficava 1 hora falando, 40 minutos, 30 minutos, ia depender do dia. Às vezes eram coisas importantes, às vezes era um papo, eu não vou dizer que não era importante, mas tinha certas coisas que às vezes eles pareciam falar só para deixar a gente lá em pé mesmo. Mas enfim, eu não curti a noite, não. Ainda mais que assim, depois da janta tem estudo obrigatório. Aí você vai para o estudo obrigatório, dura mais ou menos 1 hora, começa às 7 horas e ia até umas 8h30. Aí depende do dia, vai ter um pessoal que vai estar de serviço, aí às vezes tem palestra, como eu falei no Salão Osório, às vezes tem missão do tenente para fazer. Assim, é foda. A noite acho que é a pior parte para mim do dia. Até porque também você não tem meio que 1 hora para dormir lá. Eles te liberam mais ou menos pro alojamento umas 10 horas, mas você não vai dormir 10 horas, cara. Você vai fazer suas coisas, você vai passar a farda, engraxar o coturno, você vai fazer alguma missão que o tenente pagou, você vai para pirar, porque às vezes tem prova, então às vezes o pessoal virava à noite para fazer a prova no dia seguinte. Isso daí vai variar de dia, de pelotão, tudo isso aí vai mudar. Mas, de modo geral, você vai dormir ali umas meia-noite para acordar umas 5 horas, por aí. Uma média, vai ter dia que você vai dormir 2, 3 horas da manhã para acordar 5 e pouco, 5 horas, 4h40, entendeu? Aí vai depender do dia, da parte do ano. Aí você perguntou aí se é
é só no início, né? Se essa parte de instrução na noite é só no início. No início, eu vou dizer que ela é mais intensa, assim, tem mais. Depois do segundo semestre ali, principalmente depois do juramento da bandeira, fica um pouco mais tranquilo, mas ainda assim tem essa parte aí de noite que, particularmente, eu não gostava, né? Mas, enfim. A Yumi perguntou aqui: estou chegando agora e gostaria de saber como foi seu primeiro ano de estudo para SpaceX, como foi sua rotina, etc. Seu conteúdo é muito bom. Olha, tem um vídeo no canal que eu contei como foi a minha rotina de estudo para SpaceX. É só você entrar aí, clicar no canal e em vídeos, tem lá. O nome do vídeo é Como foi minha rotina de estudos. É, e você perguntou outra coisa, qual que era? Deixa eu ver aqui. É, como foi a sua rotina e tal. Ah, não, você não perguntou nada. É só ver o vídeo, cara. Só ver o vídeo lá, de modo geral. Eu acordava 6 horas, 6:30 por aí. Às vezes 7, começava a estudar umas 8 horas. Estudava até meio-dia, parava, 1 hora da tarde eu voltava, estudava até as 4, 4 horas eu ia treinar, 6 horas eu estava de volta, das 6 até umas 10, 11 horas da noite eu estudava, e assim ia dia após dia. De modo geral foi isso, mas é só ver o vídeo lá que eu até mostro alguns, não vou dizer cronogramas, porque eu nunca fiz, mas alguns. A minha organização, como é que eu dividia as matérias, tá? É um vídeo bacana lá, podem ficar à vontade. Eu vou ver se eu deixo no comentário fixado esse vídeo aí para facilitar para vocês. O Lucas estava bem empolgado, ele fez várias perguntas aqui, vamos ver aqui o que ele respondeu. Opa, irmão, conheci seu canal recentemente e me identifiquei muito com o seu modo de pensar, te achei uma pessoa bem sensata e de mente aberta. Valeu, Lucas. Se você aceitar minha solicitação no Instagram, espero conseguir trocar uma ideia contigo de alguma forma. Cara, isso daí eu já quero avisar os candidatos. Eu criei um Instagram só para tirar dúvidas. O meu Instagram, que é privado, eu não vou aceitar ninguém. Meu Instagram privado, pessoal, ali só para o pessoal que eu conheço. Tem o outro Instagram, que inclusive eu deixei até na bio do meu Instagram privado, para o pessoal que acabar caindo no meu Instagram pessoal. É um que eu tô. O Instagram que é para tirar dúvidas é o que eu tô com a foto de perfil da SpaceX. E tem até um destaques ali que eu mostrei minha nota, esse tipo de coisa assim. Nesse Instagram, vocês fiquem à vontade para tirar dúvidas. No meu privado, eu não vou aceitar, não vou responder ninguém por lá, tá bom? Enfim, ele perguntou: você tem miopia ou astigmatismo? Não, não tenho nada disso daí. Aí, só para resumir aqui o que ele perguntou basicamente se eu tinha algum receio em relação a alguma coisa na inspeção de saúde. Sim, eu tinha, em relação à minha coluna, porque eu tenho escoliose. Né? Quando eu fiz o exame a primeira vez, deu 13, 14 graus o ângulo de Cobb, e o máximo permitido na SpaceX é 12 graus. Aí eu tive que fazer fisioterapia para baixar o ângulo. Aí, quando eu fui para a SpaceX, eu refiz o exame, tava 11 graus, quase aí bem em cima, mas graças a Deus deu tudo certo e não fui reprovado. E aí ele perguntou outras coisas aqui, ó. Se você fosse prestar algum outro concurso militar, qual escolheria e por quê? E das três Forças Armadas, qual é a sua favorita? Cara, eu não sei se eu iria para concurso militar de novo, não. Né? Eu estou estudando para medicina agora. Tenho até interesse em servir ali como oficial temporário médico, mas assim, de carreira, assim, não sei. E se eu tivesse que escolher outro concurso assim, ou eu voltaria para a SpaceX, que eu acho que é uma boa carreira. Assim, de jeito nenhum iria para a Escola Naval ou IFOM, né? Eu particularmente não gosto de mar, de trabalhar embarcado, assim, eu nunca, não é um negócio que me agrada, independente do quanto vão me pagar para isso. Mas acho que se fosse fazer outra escola de formação, eu acho a parte de aviação da AFA muito da hora. Sempre gostei, mas também não foi um negócio assim ao ponto de eu querer fazer isso para minha vida, né? O meu foco sempre foi a SpaceX, eu sempre quis a SpaceX. E aí ele perguntou aqui se eu prestaria algum concurso policial como Polícia Federal ou Rodoviária Federal e perguntou sobre a meu estudo para a faculdade de medicina. Tá, não tenho interesse em nenhum concurso policial e o meu estudo aqui para a FAMERP, prova é só em dezembro. Eu acho que era para eu estar papinando muito mais. Na época que eu estudava para a SpaceX, eu estava muito mais focado do que agora. Mas, assim, pelo fato de eu já ter uma bagagem muito grande dos estudos, quando eu vou rever todos os assuntos, acaba que é muito mais chato. Então, acaba sendo muito mais lento. Antes, tipo, era tranquilo para mim fazer uma lista de questões de 50, 60 questões de um assunto novo. Né? Agora, como eu já vi todos esses assuntos pelo menos uma vez, acaba ficando muito repetitivo. As questões do vestibular elas são mais fáceis, assim, em questão de nível de profundidade, então acaba sendo um pouco mais chato.
E você perguntou outra coisa aqui, só mais uma pergunta. O que achou do alistamento feminino voluntário no ano que vem? Tem alguma opinião formada? Acha a mulher na arma de combate? Hum, enfim, terminei de ler aqui. De modo geral, ele perguntou, nessa parte do alistamento feminino. Eu não tenho capacidade de opinar. Eu acho que é um estudo que o Exército fez antes de implementar isso. Pode ser que agora, lógico, vai entrar ali um efetivo um efetivo variado ali de soldados feminino. Pode ser que isso de início gere algum tipo de atrito, de problema. Aí vai saber, entendeu? Aí só ano que vem para você imaginar como é que vai ser as coisas, né? E eu acho que sim, mulher devia poder ir para a infantaria, por exemplo, lá na, na AMAN. Só que isso mudaria muito a estrutura. O exército teria que mudar muita coisa para a receber essas mulheres. Mas, de modo geral, eu não acho que elas são menos capazes ou não, nada disso. Tinha mulher na minha turma que era muito mais casca-grossa que uma porrada de homem que estava lá na minha turma também. Então, eu acho que o sexo da pessoa não vai definir esse tipo de coisa. Agora, essa parte do alistamento. Quer dizer, a mulher não vai ser o alistamento obrigatório, né? É voluntário, mas ela vai participar do efetivo ali de soldados. Eu acho que talvez de início vai gerar algum tipo de atrito, mas vai saber, eu não tenho como opinar sobre isso daí. Próxima pergunta aqui é do Marcos Roque. Primeira pergunta ele, você recebe o fardamento de TFM, etc. Como você saiu? Você continua com o fardamento ou eles confiscam tudo? Não, no final, ali, quando você pede o desligamento, você tem que devolver o fardamento, a parte ali do cobertor, o travesseiro, a manta do exército, a toalha do exército, você tem que devolver tudo para o sub lá. O sub ele faz um controle disso daí, e eu não tenho absolutamente nada do que eu recebi. E ele falou que segunda quais matérias estudadas lá dentro, pois sei que o aluno ainda assiste aulas e faz prova. Ó, eu não vou conseguir lembrar todas as matérias, né? Mas de modo geral, você vai ter aula de cálculo, física aplicada, química aplicada, cibernética, inglês, vai ter aula de português, vai ter ITM, que é a Introdução a Técnicas Militares. Você vai ter várias aulas, né? Fora que dentro da SpaceX existem grêmios, tipo, o cara reuniu alguns alunos ali para aprender francês, para aprender espanhol, e aí existem esse tipo de grêmios que são organizados pelos alunos, né? Mas, de modo geral, as matérias são essas daí. Eu vou ver se eu encontro em algum lugar. Eu tenho alguns papéis aqui da divisão ensino, depois eu dou uma olhada para ver se eu tenho todas as matérias divididas certinhas. Mas é isso daí, é como você falou: você tem provas, você tem avaliações, você tem aulas, né, de manhã ali das 7 horas até meio-dia, você está dentro de uma sala de aula ali. Aí, o pessoal que gosta mais da parte assim de militarismo acaba não gostando muito da divisão de ensino por achar muito monótono, muito parado, né? Mas é isso daí. Próxima pergunta aqui é do João. Ele, é, ele perguntou: tem como falar como funciona o exame psicológico? É difícil, é tranquilo? O que esperar do exame? Ó, o exame psicológico da SpaceX, ele é tranquilo. No ano que eu entrei na SpaceX, para esse ano agora que teve o pessoal que está lá na SpaceX agora, eu sei que mudou algumas coisas do exame psicológico. Parece que teve testes a mais, que eu não sei como é que funciona. Parece que teve teste de QI, umas coisas assim, que eu não sei qual é que é, né? Agora, como é que foi o exame psicológico da minha turma? Basicamente, você vai ter um questionário ali, por exemplo, assim, de 200 perguntas sobre meio que você. Aí, por exemplo, assim, vai ter bolinhas de 1 a 5. 5 é se for muito parecido com você, 1 se não for parecido com você. Então, assim, sei lá, a pergunta vai falar: você se considera uma pessoa ansiosa? Aí você vai ter que, se você se considerar, você vai por 1, se você não se considerar, você vai por 5. Aí qual que é o problema do exame psicológico? É a parte de coesão. Eles ficam. O que reprova o exame psicológico é isso. Como são 200 perguntas, eles pegam a mesma pergunta e eles escrevem de uma forma diferente para para te confundir mesmo. E aí, se você, por exemplo, assim, na pergunta de, você se considera ansioso, você marcou sim. Aí, numa outra pergunta que quer dizer a mesma coisa, você marca um, eles vão ver essa incoerência, né? E vão falar, opa, aí eu já não sei como é que eles calculam isso, né? Mas tem esse teste, tem o teste que é meio que, tipo aquele do Detran, que tem figuras, né? Tipo, uma borboleta pela metade, você tem que assinalar a outra
a outra metade da borboleta, que completa certinho as cores, né? E, assim, um teste meio que de figuras. De modo geral, na minha turma, acho que reprovaram 10 pessoas, é pouco. E esse ano, que teve testes a mais, que eu não faço ideia como é que funciona, parece que reprovaram 27 ou 25 alunos. O bizu que eu dou aqui para você é que um dia anterior a você fazer o exame psicológico, durma cedo, tá? Beba bastante água, tente dormir o máximo possível, porque o que reprova muita gente às vezes é essa falta de atenção, né? Por exemplo, o cara responde a pergunta 2 na pergunta um e aí através disso, tipo, vai mudando todo o gabarito do exame, né? Eu já vi gente reprovar, inclusive por causa disso. Teve até um cara que reprovou porque era para fazer a caneta, se eu não me engano, e ele fez a lápis. E aí, né, você já viu, o cara reprovou por causa de um detalhe assim. Então você tem que ficar esperto com esse tipo de coisa. Bom, a próxima pergunta aqui é do Carvalho. Ele perguntou aqui, ó, fiz uma cirurgia no joelho, mas estou bem, sem problema nem físico nem estético. Corro 5 a 10 quilômetros por semana. Hoje em dia, tenho dúvidas sobre a escolha do curso na AMAN, quero cavalaria, mas o risco de uma relesão aumentaria. O que acha? Mas o foco principal agora é o papiro. E a outra pergunta, ele perguntou, pode levar notebook pessoal para SpaceX e AMAN? Pode sim. Até bizu você já chegar com um notebook. Tem gente que deixa para comprar lá em Campinas, também é uma opção, mas eu acho que já é bizu você chegar com um tablet, um notebook que seja. E ali o que você perguntou da sua lesão, que ir para cavalaria aumentaria. Cara, o risco da lesão ela é em qualquer ano e em qualquer arma, quadro ou serviço que você for, dentro da MAN, você vai ter um risco de uma lesão. Porque os 2 primeiros anos da formação, elas são iguais para todo mundo. E é pau, cara. Não é. Assim, a SpaceX, ela também é pau, lógico, mas comparado com o primeiro ano da MAN, a SpaceX é quase uma colônia de férias, entendeu? O primeiro ano da MAN é muito pau. Eu tenho amigos lá, às vezes a gente conversa e tudo. E assim, são marchas muito mais longas, os índices dos TFMs, né, dos TAFs, são muito maiores, tem todos os outros cadetes dos outros anos em cima de você. Então, assim, não necessariamente ir para a cavalaria vai aumentar as suas chances de você ter uma lesão, né? Agora, cara, esquece isso. Esquece essa escolha de cursos por agora, né? Ah, você falou, quero ir para cavalaria. Cara, você não sabe isso, entendeu? Vai lá dentro, você vai ver como é a atividade, você vai ver os locais para servir, você vai ver como é que é, de modo geral, a cabeça de um cara que está na cavalaria, se você se identifica com esse tipo de gente ali, se você quer estar nesse meio, e aí você vai ver, né? Por agora, esquece isso daí, cara. Bom, Rafael, ele perguntou aqui, no ano que você passou, acertou quantas questões em cada matéria? Tem um vídeo aqui no canal que eu mostro todos os acertos em todos os anos que eu prestei SpaceX. Eu tinha aqui anotado no caderno, eu montei o vídeo lá, depois vocês dão uma olhada, eu vou ver se eu deixo na descrição aqui. Mas também é só clicar no símbolo aí do meu canal e na parte de vídeos vai estar lá. É o segundo vídeo que eu postei no canal, chama Meus Resultados na SpaceX 2020, 21 e 22. Dá uma olhada lá que lá eu mostrei tudo. Se você não quiser ver o vídeo, no meu Instagram tem um print lá das minhas notas em cada disciplina. Também dá para você ver por lá. Bom, aqui vamos lá, a última pergunta, graças a Deus. Muitas perguntas aqui, o pessoal estava curioso. Biel Batista, como se dar bem lá nas provas e TAF, se dá para ficar 0-1, se é muito difícil, se é bicho ser atleta? Cara, você tem que estudar. Lá dentro, o que vai contar a sua classificação é suas notas nas matérias. E aí você tem que estudar. Tipo assim, o 01 da minha turma, ele era da minha companhia, até hoje eu falo com ele, e ele era um cara assim que papirava bastante, sabe? Então, tipo, às vezes o cara virava à noite, prestava muita atenção na aula, e as provas da SpaceX, elas não são tão difíceis, né? O professor, ele fala, ó, isso aqui é gaivota. Quando ele fala isso, significa que aquela questão vai cair na prova. De um jeito diferente, mas aquilo lá é gaivota, vai cair na prova. Então você tem que ficar anotando isso. E o que dificulta é que você tem pouco tempo para estudar. Por mais que tenha um estudo obrigatório, você está cansado no final do dia. Então, às vezes, você tem que dar um gás no final de semana. Aí tem gente que não quer nem saber. Então, assim, de modo geral, é bizu sim você ser zero de turma. Em relação ao que você perguntou de ser atleta, eu acho que também é bizu, né? Você acaba, por exemplo, assim, na hora do TFM, o cara que é atleta de tiro, de basquete, de futebol, ele vai dar tiro, entendeu? Ele vai jogar basquete, vai jogar futebol, ao invés de fazer o TFM como todos os não atletas fariam. E além disso, você ganha mais ponto, né, nas disciplinas ali de físicas, né, de TAF ali, de TFM,
você ganha, eu não lembro certinho, mas você ganha um ponto, tipo, você é um, dois pontos na média final, alguma coisa assim. E, e a única coisa que eu acho que é meio que ruim é que você, por exemplo, assim, no final, no meio do ano tem recesso, acho que é de 15 dias, né? Você pode voltar para casa. Os atletas, eles têm que voltar uma semana antes para continuar treinando. Não é nem que eles têm que voltar uma semana antes, eles acho que continuam uma semana lá treinando, só depois eles podem ir para casa. É o único, entre aspas, ponto negativo que eu vejo em ser atleta. Mas de modo geral é muito bizu porque você vai ter muitas oportunidades dentro do Exército, de conhecer lugares, né? O pessoal da minha turma foi para a Escola de Educação Física do Exército, treinou com atletas olímpicos, então, assim, é uma oportunidade muito bacana. Às vezes o pessoal viaja para competição, isso daí é muito legal. Eu acho que é muito bizu, sim. Pessoal, esse foi o vídeo. Acabou ficando longo aí, 26 minutos. Eu achei que ia ficar mais curto, mas enfim, tentei ser objetivo aí. Espero ter tirado a dúvida de todo mundo. Deixem um like aí no vídeo, compartilha que dá trabalho. Eu tenho que tirar um tempo aqui do meu papiro para responder vocês, né? Então, se puder ajudar o canal, eu fico muito grato de levar essa mensagem para o pessoal aqui, né? Porque não é muito fácil você encontrar certos tipos de conteúdo aqui na internet relacionados a SpaceX, né? Conteúdos, assim, de qualidade que eu julgo que eu estou trazendo, né? Porque já passei pelo que você está passando hoje em dia e consegui ser aprovado. Então, acho que eu tenho uma experiência aqui que pode agregar em vocês alguma coisa. De modo geral, deixem sugestões aí também dos próximos vídeos, né, sobre qualquer etapa, sobre alguma história, como é que está sendo, por que que eu escolhi, sei lá, medicina, qualquer coisa. Vocês fiquem livres para perguntar o que vocês quiserem, tá, pessoal? É isso, fé na missão, forte abraço.